estar sempre aqui, né? Eu acho que a gente se alimenta aqui quando a gente ressignifica as nossas causas e por que estamos no serviço público, né? Para que fazemos o que fazemos. Eu acho que isso é muito interessante. Mas eu sempre gosto de fazer provocações também, né? Porque eu sou essa pessoa, né? Eu sou da área de gestão de pessoas e trabalho com as pessoas, então eu trago um olhar assim voltado para essa questão das pessoas, né? E dos nossas dificuldades e das nossas forças internas também, que a gente tem dentro da justiça do trabalho, né? Então eu acho que a gente também tem que olhar para o que acontece dentro dos nossos muros, né? E nessa toada eu começo com essa frase, né? Eu acho que uma paráfrase que eu fiz, que mudamos, logo existimos, e nós somos pessoas que mudam, né? Então, assim, a gente precisa olhar para isso também, para onde estamos mudando e como estamos mudando. E aí, a gente fala hoje do mundo que é um mundo VUCA, que esse é um acrônimo que é usado, uma palavra em inglês, eu botei MUVUCA para ficar no nosso linguajar mais, né? E ele vem falando que o mundo está mudando muito rápido, a gente sabe disso, não preciso falar isso para a Justiça do Trabalho principalmente, mas assim, numa velocidade muito grande, as coisas estão muito incertas, o U vem dessa incerteza, porque aquelas respostas que a gente tinha no passado não respondem mais às perguntas do futuro, né? E o que nos trouxe aqui, até aqui, não nos levará adiante também. Então a gente também tem que olhar como continuaremos a nossa caminhada nessa luta, nessa questão do que a gente vem falando aqui, dessas mudanças da Justiça do Trabalho. Então a gente também tem que se ressignificar nessa mudança de atuação que a gente vem fazendo, porque o que nos trouxe até aqui, e eu participei de todos os planos de carreira do Poder Judiciário, né? Então, assim, fui gestora de pessoas no Supremo, no TSE, no Conselho da Justiça do Trabalho, eu montei o Conselho da Justiça do Trabalho, né? Então, assim, eu vejo isso em todos os órgãos por qual eu passei, e claro, principalmente na Justiça do Trabalho. E eu sei que, assim, o que a gente fez até agora, a gente talvez tenha que mudar também, né? Para acompanhar os novos tempos. E aí, o mundo também está complexo, porque quando a gente fala de pessoas e o serviço público, gente, as causas do serviço público são causas complexas, né? Quando a gente fala de fome, quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de educação e de saúde, são causas complexas. São causas muito complexas porque tem muitos atores envolvidos e com interesses diversos, né? Então, assim, isso é muito complexo também para nós. E ambíguo, né? Hoje a gente vive uma era muito grande de fake news, né? Então, as coisas estão ambíguas, porque o que a gente lê, quando vai ler, não é nada daquilo, ou o que um diz, quando a gente vai a fundo, não é bem aquilo, e a gente acaba consumindo coisas rasas sem se aprofundar. E a gente tem que se aprofundar realmente em muitas questões, né? Eu acho que a gente tem que começar também a fazer esse movimento. E aí a gente pergunta, mas será que esse mundo VUCA, que é nessa sigla que eu falei agora, atinge o judiciário trabalhista? E aí eu pergunto assim, algumas perguntas, né? Se nós somos afetados por tudo que acontece na política, nos escândalos, né? Nas novas tecnologias, sim, somos, né? Nós temos dificuldade de prever o que faremos daqui a um ano? Sim, temos. A gente tem. Assim, eu falo como gestão de pessoas, uma política que a gente faz, a gente não sabe se vai dar certo, né? Uma tomada que a gente faz, vamos fazer teletrabalho, a gente não sabe se vai dar certo. Então a gente tem uma dificuldade de previsão das coisas, sim. A gente tem um sistema, né, que a gente tem que prestar conta, CNJ, TCU, bababá, os poderes. Então a gente está fazendo aqui, daqui a pouco vem uma reforma trabalhista. Aí mal está andando, aí agora vem a economia, né? Vamos mudar a economia, que impacta também, porque tem um monte de coisa que já está mudando da CLT nova, que já está, enfim. Então a gente também é um sistema impactado por todos os lados. A gente não é um sistema sozinho, né? Então a gente é um sistema impactado por todos os lados. E a gente também não tem clareza sobre muitas coisas. O que o servidor realmente quer? E eu falo como gestão de pessoas. O que faz o servidor acordar todos os dias e ir trabalhar? Qual é a motivação intrínseca que ele tem em trabalhar na Justiça do Trabalho?
né? O que fez ele fazer um concurso lá nos seus idos, ou agora, né? Que já não tem mais nenhuma paridade de aposentadoria, que daí, viu, o Aristério, eu também comecei a perder meus direitos quando eu entrei em 91 e fui perdendo só direitos também, né? E eu falei, pô, quando chegou na minha vez acabou isso, quando chegou na minha vez acabou aquilo, né? E esses servidores novos que estão entrando agora também estão pegando uma situação talvez pior do que a gente pegou, né? Então, assim, a gente também não tem clareza sobre as questões. Então, o que realmente o servidor da Justiça do Trabalho quer? Né? E aí, considerando todos os novos servidores e as gerações todas, nós temos cerca de 5 gerações dentro da Justiça do Trabalho. Estou falando da Justiça do Trabalho, mas vejam, de todos os órgãos, mas é porque a gente está focando aqui na nossa Justiça. A gente tem 5 gerações. Como está ocorrendo essa intergeracional? Como são as pessoas convivendo com esse intergeracional? Né? E aí eu pergunto, qual vem sendo a nossa atuação? Né? Como servidores da Justiça do Trabalho nesse cenário? Né? Como servidores da Justiça do Trabalho? Né? Como que a gente se une? Aqui vocês estão aqui, mas veja, como que a gente mobiliza o resto? Cadê o resto? Cadê o povo? Né? A gente sabe que o movimento é sofrido, eu acompanho muito, assim, sou muito parceira, como eles falaram assim, foi na JUF, CCJUF, Sindjuf, já falei com todos, a SOJAF, né? Então, assim, sempre estou lá, mas eu vejo assim, cadê os outros, né? Como que a gente não está conseguindo mobilizar? Por que a gente não está conseguindo chegar no coração das pessoas e mobilizar? O que está faltando? Nós ou neles? O nosso? Né? O que tá? Talvez a gente não tenha descoberto ainda isso. Isso é importante a gente falar sobre isso. Porque parece que fica um esforço enorme nosso de puxar uma máquina tão pesada como a Justiça do Trabalho, como a ABC falou, que é no plano de carreiras, quando a gente fazia, quando chegava o orçamento da Justiça do Trabalho, quando eu colocava para poder fazer as contas salariais, todo mundo, Ave Maria, mas a Justiça do Trabalho acaba com o orçamento, porque é uma justiça grande, né? Então, assim, ela é muito grande para um pouco das pessoas que estão aqui, não aqui agora, mas juntos nessa causa. Então, a gente tem que entender também o que está acontecendo com essas pessoas, né? Então, essa é uma questão. E aí, nessa evolução da administração pública, que eu sei que vocês conhecem, eu não vou bater nela, que a gente sai desse modelo patrimonialista. Veja, isso aqui é didático, esses marcos tá didático no sentido de que eles eram mais fortes nesses anos e nessas eras, né? Mas não quer dizer que ele não corrobora. O modelo patrimonialista a gente tem agora também, né? Só que eram mais fortes, né? Porque agora a gente tem mais maturidade, a gente tem mais profissionalismo, enfim, tudo isso aconteceu. Mas a gente tem um modelo patrimonialista, a gente tinha um modelo burocrático, uma sociedade mais industrial e um modelo gerencial, né? E hoje a gente fala muito na questão da governança pública, né? Da governança pública. E essa questão da governança pública, ela vem muito com uma questão de ética, né? De accountability, de a gente prestar conta do que a gente faz, do que a sociedade, ela também começou a querer saber. Porque a gente, vamos ver, a gente funciona como os nossos patrões, é a sociedade, né? Então ela também quer saber como que as coisas estão acontecendo. Então a gente fala muito hoje de governança, de compliance, que é as conformidades legais, a gente está de acordo com as conformidades legais, né? E nisso a gente fala de valor público. E aí a minha pergunta é, qual o valor público que as pessoas percebem em relação à justiça do trabalho? Né? Porque valor não é o que eu gero ou o que eu acho que eu faço. Porque eu sei exatamente o valor público da justiça do trabalho. Mas o que é importante no valor é que é o outro que percebe. Valor é aquilo que o outro percebe e não aquilo que eu acho que eu tenho. E aí a gente começa a entrar nessa questão que começaram a dizer que a gente não tinha, né? Valor público. E a gente começou a achar, rebater isso, vamos rebater, porque a gente acha que tem. Claro, acha não, temos certeza. Mas a questão é, quais são
assim, eu fico falando assim, a gente fala de avaliação de desempenho do servidor, qual é a avaliação de desempenho institucional da Justiça do Trabalho? Né? Quem é o nosso usuário da Justiça do Trabalho? Quem é o nosso, vamos botar entre aspas, cliente, mas o beneficiário da Justiça do Trabalho? É o trabalhador. Por que ele não está aqui discutindo com a gente sobre a Justiça do Trabalho? Por que a gente não coloca o nosso beneficiário junto, sabe? Porque a gente se distancia deles. A gente não sabe, a gente tem hoje beneficiários, gente. Nós temos hoje trabalhadores de todas as gamas. A gente tem trabalhadores com níveis altíssimos de conhecimento, num trabalho super intelectual, mas temos trabalhadores no trabalho rural. Vamos colocar assim, né? As necessidades são diferentes. Nós temos trabalhadores tecnológicos, nós temos trabalhadores braçais, né? Eu já digo que tecnológico, até minha mãe, já com 80 anos, já está tecnológica, né? Porque ela agora está no tal do WhatsApp, gente, ninguém merece. Ela manda vídeo toda hora, você não comenta meus vídeos. Eu falei, meu Deus, o trabalho? Mas enfim, a geração vai mudando, a ansiedade também, né? Mas assim, a gente tem essa gama de diversidade e a gente não sabe efetivamente como que a gente pode ajudar melhor o nosso usuário, o nosso beneficiário, né? O que ele espera, o que ele deseja, né? Então, isso é a questão do valor público, que eu acho que a gente está se distanciando dessa escuta, porque a gente fica tão preocupado em rebater o Congresso. E talvez se a gente mudasse uma estratégia, trouxesse trabalhador e agora nos ressignificássemos para talvez mostrar que além do que a gente faz, a gente pode fazer outras coisas, a gente entrou na questão do trabalho seguro, né? A gente teve uma bandeira aí do trabalho seguro, né? E aí, quais são as parcerias que a gente faz para capacitar as pessoas que estão com mais baixa condições no mercado de trabalho? Porque o mercado de trabalho vai mudando também. Vai mudando. Claro que assim, mas a tecnologia vai roubar. Eu não quero nem falar dessa, a tecnologia vai roubar o trabalho das pessoas, acho que já está até mais batido assim, né? Mas o mercado de trabalho vai mudando. A gente tinha lá no início dos tempos, pessoas acendendo lampião. Porque tinha acendedor de lampião, sabe? Nas ruas, né? Então assim, vai mudando, é natural. Agora, como que a gente vai promovendo as pessoas para elas se fortalecerem e não serem vítimas disso? É isso que eu acho que a gente tem que começar a pensar, né? E aí eu trouxe assim um quadro, né, que a gente vê assim, onde está a nossa liderança, gente? Onde estão os nossos líderes nos nossos tribunais? Né? Porque a liderança, ela é um driver que ela faz com que a máquina nossa, no nosso tribunal, aconteça, né? Então, onde que está a liderança, né? Porque é nela também que a gente tem que começar. Ei, o líder está aí para fazer mudanças, né? Para apoiar. Então, onde você está junto aí, gerando qualidade, capacidade institucional, relacionamento e colaboração com o usuário, para gerar esse valor público. Então, acho que a gente tem que começar a chamar também os nossos gestores, sabe? Porque a gente exclui, a gente parece que é uma grita e uma briga só de nós servidores, sabe? Os gestores estão fora disso. É como se não fosse atingi-los. Mas muitos gestores são servidores. Então, parece que eles estão num patamar que aquilo ali não está falando com eles. E a gente tem que começar a pensar, a colocar eles. Porque fica assim, os servidores, lá vem os servidores, como se os servidores fossem uma coisa separada da gestão, entendeu? E nós somos líderes, porque a liderança não se dá no cargo, não se dá no cargo. Tem muita gente que está no cargo e não é líder nenhum. Então a liderança não se dá assim, isso já se dizia, todas as escolas de administração falam isso, né? Então a gente tem que começar a olhar também para essas pessoas, a gente parece que está vindo atuando sempre na mesma toada, e a gente tem que trazer um pouco essas ressignificações, porque, gente, mudanças, elas vão ocorrendo. Como eu falei para vocês, em 91 eu entrei e já não peguei licença-prêmio, já não peguei incorporação de CJ, já foi a briga dos quintos, aquela confusão toda, e assim vai, os nossos colegas novos que entram agora já não tem paridade, depois tinha a média, depois tinha, e assim vai, né? As mudanças ocorrem, e eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, porque já falamos, já sabemos essas mudanças que a gente já falou aqui, claro,
que é outro patamar que a gente vai discutir por isso, mas eu não quero falar disso, eu quero falar assim, de que as mudanças ocorrem, e elas vão ocorrer, ou elas vão ocorrer igual tá nesse carro aí, goela abaixo, porque elas ocorrem assim às vezes na nossa organização, dentro dos nossos tribunais ocorre assim, a partir de hoje, aí solta uma resolução, aí então ela ocorre bem assim, não cabe, vai, não cabe mais, igual esse carrinho, põe mais, né? Ou ela ocorre assim, ou ela ocorre de uma forma organizada, como estamos querendo fazer com esse movimento, como a Aristea falou, assim, vamos fazer, e o Amaury falou, vamos não ser reativo, vamos fazer antes da reação, e aí a gente começa a se organizar para isso, ou ela vai pegar a gente e é isso, extinguiu, pronto, você caiu duro, morreu, né, e você extinguiu. Né? Então, a gente tem que realmente, esse momento da gente fazer essa reflexão é importante. Porque uma coisa é certa, se a gente não coloca as pessoas, gente, a cultura, isso é uma frase do Kedrak que eu gosto muito, ele diz que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Ou seja, podemos sair daqui com as melhores estratégias, os melhores pontos para a gente discutir em vários canais, em vários grupos de discussão, mas se a gente não chegar e tocar o coração das pessoas para esse propósito, a cultura que a gente tem hoje de deixa só um grupo discutir por mim, vai devorar toda a estratégia que a gente fizer. Né? Como a gente vem vendo isso. Né? Porque eu participei de todos os planos de carreira e sei exatamente as gritas e as discussões que a gente vinha tendo nessas situações. E aí, a ideia é que a gente trabalha muito isso hoje, né? E está se falando muito essa coisa do propósito. Não do propósito, de uma coisa banal e clichê, mas assim, do para quê mesmo. E o para que estamos aqui, para que a Justiça do Trabalho existe e para que fazemos parte dela e acreditamos nela. E é esse para quê que a gente está faltando, talvez, levar para as pessoas. Né? Talvez as pessoas elas estejam dissociadas disso, porque as pessoas vão ficando cansadas também, eu entendo isso. A gente vai cansando, porque quanto mais longo a batalha, mais a gente vai esmorecendo. E a gente precisa de fôlegos, pequenos marcos, para a gente estar junto, né? Então a gente fala de uma liderança que a gente tem que sair um pouco desse comando e controle para uma liderança mais distribuída, né? Quem são os líderes? Quem são as pessoas dentro da organização que querem fazer mudanças? Mudanças que eu falo assim, da gente pensar numa nova justiça do trabalho para a gente mesmo, né? No sentido de estarmos juntos, porque eu acho que, e continuo falando, a gente parece que está sempre implorando para as pessoas e pedindo por favor, como se fosse algo que elas fizessem para nós. Ninguém vai sair da sua casa para ir lutar pela sua causa. Se aquilo não for uma causa minha, não tiver benefício para mim, eu não vou lutar pela sua causa. Não vou fazer isso. Né? Então a gente precisa que essa causa seja nossa. Né? E aí a gente tem que ter liberdade, confianças, né? Porque hoje, o que acontece hoje? E eu vejo no serviço público, hoje e sempre vi, né? Quando acontece alguma coisa com uma pessoa X, amanhã a gente faz uma regra e uma norma para todas. Né? A gente faz gestão em cima de normas. A gente não faz gestão em cima de conversas, de feedback, disso aqui, ó. Isso aqui a gente podia estar no tribunal conversando. Gente, nós temos um problema, vamos aqui. Gente, ó, amanhã tá todo mundo na sala tal, porque a gente tá com uma dificuldade aqui no tribunal, vamos conversar todo mundo, ver se todo mundo dá ideias e tal. A gente poderia funcionar assim. Não, aí a gente faz uma regra, uma norma, e aí é todo mundo na mesma regra, todo mundo na mesma norma. Então a gente tem esse ranço da lei, da resolução, da norma, né? E é um ranço que a gente cultua dentro também. A gente reclama lá fora, mas a gente cultua dentro. Né? E eu fico pensando, quantos nós somos, o que reclamamos lá fora, fazemos aqui dentro? O quanto? Né? E aí, a gente tem resistência? Sim. Porque as pessoas não querem também, tem dificuldade de mudar. Tem dificuldade de mudar. Porque mudar que eu falo, mudar para esse lugar que eu quero que a gente comece a ressignificar, né? As pessoas saem de uma zona de conforto, porque se fosse ruim, não era zona de conforto, né? Era outro nome,
Era zona de espinho, mas é bom, então é zona de conforto. As pessoas se acomodam naquela zona de conforto. E elas vão virando zumbis corporativos. Porque, gente, assim, eu trabalhei no TSE, no Ministério Público, voltei. E uma vez que eu voltei pro TST, eu vi um colega meu que entrou comigo, que era assim, um cara super 10, um cara super competente, super trabalhador. Encontrei com ele no estacionamento. E, oi, fulano, onde você tá? Que bom te ver, não sei o que. Ele trabalhava na área de pagamento e eu trabalhava no RH, então a gente tinha uma parceria muito grande. Eu tô lá no serviço médico, né? Eu falei, que legal, né? Não sei o que. Você fazendo aqui? Tô esperando me aposentar. Cara, era um cara assim, sabe? Super competente. Aquilo me doeu no coração. O cara tá esperando se aposentar. Isso faz uns 3 anos. E agora vamos dizer que ele vai morrer, né? Porque ele não vai se aposentar, né? Porque ele entrou comigo, eu não vou me aposentar, ele não vai, porque ele também é mais novo tanto que eu. Então ele estava esperando se aposentar. Pense uma pessoa que vai trabalhar esperando se aposentar e a aposentadoria não vai acontecer. E eu fico pensando, eu penso nele todo dia quando sai essa reforma. Porque eu penso, o que será que ele vai esperar agora? Né? E morrer. E esses zumbis corporativos que as pessoas se tornaram, porque elas não são. As pessoas, elas nascem com autonomia. As pessoas nascem com... Eu acredito, eu sou meio poliana, eu acredito que a justiça do trabalho não vai acabar a minha poliana, né? Mas eu acredito, assim, as pessoas nascem com autonomia, elas nascem com capacidade criativa, capacidade de inovação, e elas vão se tornando. Porque elas vão, olha só, Matheus, olha o que eu fiz aqui. Não. Olha essa ideia aqui. Não. Ô, Mauri, olha só, vamos pensar isso. Não. Eu vou levar mais alguma ideia para algum lugar? Não. Então, eu faça isso com uma criança e veja que adulto você formará. É simples assim, né? Então, quando as pessoas falam assim, as pessoas têm resistência, eu sempre quero entender da onde vem a resistência dela. Porque é muito fácil a gente dizer, fulano é resistente. É muito fácil, mas da onde vem? Sabe? Qual foi a experiência que ela viveu que criou isso nela? Entende? Porque às vezes é uma resistência cognitiva, ou seja, a pessoa não está entendendo o que é para ser feito. Ok? Mas às vezes é uma resistência afetiva, de crenças, de algo que se instalou nela por conta de experiências que ela viveu. E isso é muito importante a gente entender. Porque quando as pessoas falam assim, isso não vai dar em nada. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Quantos? Vocês então, uau! Né? Porque quando eu falo na gestão de pessoas, vamos fazer isso, todo mundo, não vai dar em nada. Ouço isso sempre, eu imagino vocês. Né? Então, é muito importante a gente entender por que você fala isso. Porque já foi feito assim, não sei o quê. E qual foi a sua contribuição nisso? A gente tem que chamar as pessoas pro protagonismo, gente. Porque assim, esse tribunal, porque o pessoal adora falar, esse tribunal, esse é muita gente, né? Esse tribunal é arcaico, esse tribunal é não sei o quê, esse tribunal é... Quem é o tribunal? É a pergunta. Porque o tribunal às 19 horas, vamos pegar 20 horas lá no TST, ou no TSE, ou qualquer um, quando ele está vazio, ele não é nada. Ele só vira ser vivo quando entramos de novo no dia seguinte lá. Porque se amanhã aquele tribunal sai e vem uma Google para trabalhar ali, tá todo mundo de bermuda no dia seguinte trabalhando, porque é outra cultura. Ótimo. Tá todo mundo de bermuda, todo mundo jogando bilhar, né? Porque é uma outra cultura. Entende? Então, somos nós que somos o tribunal. Então, quando as pessoas perguntam quem são, porque esse tribunal, eu adoro quando a pessoa fala isso, porque eu falo assim, mas o que é seu que faz esse tribunal ser isso que você fala? O que é seu que contribui para isso? Porque se a gente não traz o protagonismo para as pessoas, elas vão continuar colocando ou na conta da gente aqui, né? Ou na conta de algo fora dela. E isso é muito importante a gente falar. E eu trago uma coisa muito interessante para vocês verem, que tem uma psiquiatra, que é Elizabeth Kubler-Ross. Ela escreveu esse livro que é sobre a morte e o morrer, né? E ela fala que quando ela estava com pessoas que no final
doenças, né, quase morrendo, enfim, com pessoas com doenças terminais, as pessoas passavam por esses momentos. Se vocês tiveram já parentes que tiveram isso, vocês podem perceber que isso é uma coisa que acontece com as pessoas. Quando elas descobrem um laudo de alguma doença muito terminal, elas passam pela negação, né? Não, vou ficar boa, não é nada disso, tá tudo bem, né? Depois a raiva, porque comigo, né? A depressão, a barganha, prometo que eu vou correr, prometo que eu vou emagrecer, prometo isso, se eu ficar bom, vou fazer isso, vou mudar de vida, vou ser aquilo, e depois a aceitação. Isso equivale-se a uma resistência emocional que as pessoas têm. As pessoas passam por isso num processo de mudança. Então, só que muitas vezes as pessoas se instalam em alguns desses, principalmente na depressão. Né? Então a gente vê pessoas com esses problemas muitas vezes porque elas estão vivendo isso aí. E o ritmo é diferente da mudança interna e da mudança externa. E aí eu volto a falar, a gente tem que chamar as pessoas e perguntar para que você faz o que você faz, que é o propósito. Tem uma pesquisa da Gallup, que foi feita inclusive com servidores públicos também e com funcionários de empresas privadas, e diz que no Brasil tem 27% dos funcionários são engajados. Apenas 27% das pessoas são engajadas com o seu trabalho. E aí tem servidor público também, foi uma pesquisa feita com todas as, privado e pública. 27% de engajamento, além de ser mais alto do que no mundo, mas é muito baixo. É muito baixo o engajamento das pessoas. É aquilo que a gente falou, as pessoas vão cansando. Ou elas vão perdendo o propósito, né? O mundo do trabalho mudou, tá aí, né? Os lampiões, as linhas de fábrica, os escritórios que conhecemos, o teletrabalho, que é o home office, né? E as linhas da robotização. Então, se o trabalho mudou, a relação também com ele mudou. Trabalho vem da palavra latina chamada tripalium, que era um instrumento de tortura. Era um instrumento de tortura, que é este daqui. As pessoas eram presas nesse 3, que é um tripalium, e isso era um instrumento de tortura na Idade Média, e a palavra veio, em latim, trabalho, veio daí. Veja a conotação com o trabalho. Né? E as pessoas falam, vou ganhar o pão de cada dia, né? Ou então, o mundo nas costas, carrega o mundo nas costas. Né? Vou pra luta, né? As pessoas no trabalho falam, vou pra luta. Né? E a gente acaba vinculando a isso. Então a gente tem que ressignificar mesmo a palavra do trabalho. E hoje se fala em felicidade e bem-estar no trabalho. Hoje se fala em propósito e ser quem você é. Como que isso, o sindicato, a FENAJUF, a CCJUF, está trabalhando a questão do bem-estar, da felicidade das pessoas no trabalho, dentro do trabalho. Nosso plano de carreira nunca trouxe nada voltado para isso. Nada voltado para a qualidade de vida no trabalho. Nada, nada, nada. Traz sempre uma questão remuneratória. Ah, se você vai aprender, tá aqui a cenoura, que é o aqui. Se você vai não sei o que, tá aqui a cenoura. Se você vai não sei o que, tá aqui a cenoura. Ou o chicote, né? Que também é outra forma. Mas não é, sabe, estimular da sua autonomia, da sua motivação intrínseca. E aí a gente vai acabando o propósito. Porque, por que eu vou estar nessa luta com vocês? O que eu vou ganhar efetivamente? Porque vocês lutaram ano passado, lutaram ano retrasado, a gente não teve aumento, não teve plano de carreira, não teve nada. Por que eu vou entrar nessa luta? Qual o benefício? Porque nós estamos acostumados assim, a ter os benefícios. Se você estuda, eu te dou isso. Se você faz isso, eu te dou aquilo. Se você não sei o que, eu te dou um UFC. Se você é isso, eu te dou uma CJ. É assim que a gente está acostumado. E aí a gente tem que ressignificar isso, né? Porque agora, mais do que nunca, não vamos ter. Mais do que nunca. Eu tive 60% do meu orçamento cortado na capacitação. Né? Então, não vamos ter. E como que a gente ressignifica tudo isso agora? Né? Aí, onde estão as pessoas na nossa estratégia? Onde estão as pessoas na nossa estratégia, gente? Porque assim, e a estratégia que eu falo é os planos de carreira, é as discussões de carreira, é tudo, né? Hoje a gente tem uma diversidade muito grande. Diversidade de pensamento, diversidade ideológica, porque viramos polarizados,
né? E viramos inimigos, né? Porque nós estamos polarizados, porque tem de tudo, a gente sabe. Então a gente tem uma diversidade, a gente tem 5 gerações dentro da organização. A gente tem as pessoas que não vão mais se aposentar tão cedo, porque nós temos uma longevidade também. As pessoas querem estar lá dentro, porque muito ali é do seu social. E o que a gente está olhando para essas pessoas? O que a gente olha para as pessoas que estão no final de carreira? Eu estou no final de carreira há muitos anos, né? Porque eu peguei aquele negócio que quando eu entrei, em um ano eu já estava no final de carreira. Eu falei, meu Deus, posso me aposentar, né? Então, assim, o que a gente está fazendo para essas pessoas, né? Que querem ficar lá dentro? E está entrando uma galera aí de 20 anos, 21, 22, que ninguém vai entrar mais também, né? Porque agora ninguém entra, ninguém sai, né? Então nós vamos ter que nos amar mesmo, que é bom, né? Que bom, porque nós temos que nos amar, porque não vai ter outro jeito, né? É agora ou nunca. É agora ou nunca. E o que a gente está fazendo com a qualidade de vida do trabalho, com a longevidade das pessoas, com as gerações? A gente também tem que ter essas bandeiras, né? E onde estão os cidadãos? Quer dizer, pessoas também, né? O que eles esperam de nós, o que desejam para os seus trabalhos e onde eles estão na missão. A missão do TST é uniformizar a jurisprudência. Onde estão os cidadãos? Uniformizar a jurisprudência? Não tem a palavra cidadão, né? Tem a palavra pessoas. Né? Então, onde eles estão na nossa missão? A gente está uniformizando jurisprudência. Essa é a nossa missão. Lá. Né? Estranho. Né? E aí, tem a psicologia positiva que fala de felicidade. E eu trago só um dado para vocês saberem, que a Sonja Biomelinsky, que é uma psicóloga americana que estuda a felicidade, ela disse que a fórmula da felicidade, porque todo mundo adora uma fórmula, né? Como faz para ser feliz, né? Então, ela fala assim, se a gente pudesse dividir em 3, 40% da sua felicidade vem da sua forma de pensar. Você vê esse copo mais cheio, você vê ele mais vazio. Né? É um filtro que a gente usa. 10% é das circunstâncias, e a circunstância é governo, meu chefe, minha mulher, meu filho, e 50% é da sua genética. Porque provavelmente pessoas que têm pais depressivos têm uma tendência a ter pais depressivos. Não quer dizer que vá ter, porque genética não é um sim então, né? Minha mãe teve câncer. Eu tenho uma tendência, todo ano eu tenho que fazer vários exames do câncer que ela teve. Pode ser que eu passe por essa vida sem ter, porque eu vou me cuidar, porque isso, porque aquilo. Se isso acontecer, eu tenho 90%. Então, eu volto de novo na questão, gente, que a gente tem que resgatar as pessoas. A gente tem que olhar para as pessoas e resgatá-las para estarem junto com a gente, porque elas estão por aí, soltas, né? E aí, a minha pergunta é, a gente está fazendo a estratégia certa? Porque assim, desde que eu comecei, tá junto no movimento, nos planos de carreira, a gente vem usando a mesma estratégia. A mesma. Plano de carreira dá pra preguiça. É a mesma. Tudo é a mesma estratégia. A gente está usando certo? Porque a gente já fez essa estratégia várias vezes, a gente viu que não chegou, não deu. Não seria a hora da gente reavaliar a forma da gente atuar? Eu não sei qual seria, mas seria uma forma da gente pensar outra estratégia. Porque assim, os erros e os fracassos, eles só são feedbacks pra gente ver que essa estratégia não tá ok. Se a gente não aprendeu com eles, não valeu nada. Foram erros mesmo, sem aprendizado, não valeu nada. Né? A nossa discussão poderia envolver o CNJ? Porque assim, nós estamos falando da resolução 219. CNJ. Como que a gente chega? Cadê o CNJ? Onde que a gente chega lá no CNJ e bate na porta dele? Nós já estamos tendo a porta do Supremo. Cadê lá o CNJ? O Supremo não é regido pelo CNJ. Né? Quem é o CSJT? Quem é o CSJT? O conselho do CSJT são os ministros da ST e os presidentes da TRT. Então, o CSJT somos nós. Somos os tribunais do trabalho. São os tribunais do trabalho. Quem fez a 63? Os tribunais do trabalho. Então, assim, a gente está, assim, na autofagia, então, né?
na autofagia. Será que a gente não tem que fazer umas discussões lá em cima, com esses caras, com esses conselheiros, né? Então, a gente talvez tem... Quem é a nossa rede de apoio, né? Porque a gente vai lá no TST, aí conversa com o diretor-geral. Não funciona mais isso. Não funciona mais. Então, vou terminando já. E é pelo que estamos lutando e a que custo estamos lutando por isso. Porque, assim, a gente está lutando pelo selo diamante. Vocês sabem, né? A gente aqui não, né? Mas os tribunais sim, né? Pelo selo diamante. Porque, tem que ter selo diamante. Porque se um teve o selo diamante, a gente vai ter que ter o selo diamante, não é isso? É isso que eu ouço lá nos tribunais, né? A gente está lutando pelo ranking de melhor tribunal, porque também é isso que acontece. Veja que a nossa luta tá desalinhada da luta de muitos. Porque isso eu ouço lá em Brasília, nos outros tribunais, né? É por dinheiro, plano de carreira, só voltado para o dinheiro? É por condições de trabalho? É por melhor relação de trabalho? Por colaboração? Por respeito? Por não ao assédio? Né? É por isso. E onde está isso nas nossas lutas, né? É por entregar mais valor ao cidadão e por isso a gente se torna mais relevante, porque o cidadão percebe que a gente tem valor e a gente se torna relevante por ele, né? Porque as pessoas têm que lutar. Cadê os trabalhadores lutando para a justiça do trabalho ficar viva também? A gente precisa deles lutando junto com a gente, né? E os novos olhares a gente tem essa resolução, aí eu trouxe uma resolução do TSE, que é equivalente, digamos assim, a 63 do CSJT. Essa resolução do TSE é a 22138, que é de 2005. Veja, só que ela fala assim, ó, que as estruturas organizacionais dos tribunais regionais deverão guardar simetria de competência. Simetria não é ser igual, você precisa de uma interlocução. Então, os organogramas dos tribunais eleitorais não são iguais. Porque cada um tem uma sua forma, a gente não é só número. Não é só número que vai ditar que o primeiro grau tem que ser assim, o segundo grau. Porque tem pessoas, tem competência, tem muita coisa em jogo. Não é só número e processo que diz isso. Então, aqui no TSE tem simetria. Simetria é a área de gestão de pessoas tem que falar com alguém de gestão de pessoas no TRE tal. Se essa área de gestão de pessoas está dentro da judiciária, dentro da administrativa, se o tribunal achou que é melhor colocar assim, ok. Mas eu preciso ter alguém para falar. Vai ser quem? Vai ser a Vera que vai falar comigo? Eu quero falar sobre capacitação. Quem é que eu falo aí nesse TRE sobre capacitação? Não necessariamente uma área igual. Não necessariamente uma estrutura igual. Não necessariamente. E ela é de 2005. Né? E a outra que a gente fala é essa resolução 219, né? Que fala da questão do primeiro grau. E hoje a gente se fala muito do planejamento e dimensionamento da força de trabalho. É o que está sendo, o TCU está pregando muito isso e todos os tribunais superiores em Brasília estão indo para esse sentido. Dimensionar a força de trabalho, e isso tem muito mais a ver do que pegar essa resolução 19, então cai para cá, para o primeiro grau, vai tantos para cá, vai tantos para lá. Porque aqui você vai estudar que você entrega, quais são as entregas que são feitas, qual é o esforço para aquela entrega. Porque às vezes uma entrega é feita, mas o esforço é enorme para entregar aquilo. Né? Então, se a gente não olha para o esforço das pessoas, para as competências das pessoas, para as pessoas, a gente não está olhando, a gente não pode olhar só o processo. Não pode olhar. E agora a gente está fazendo, o TSE está fazendo um trabalho de dimensionamento da força de trabalho, o Supremo também começou agora, o Ministério da Economia, com todos os ministérios lá, as agências, todo mundo está fazendo esse trabalho, que é uma coisa que o TCU vem pedindo. Né? E aí a gente está brigando com a 219 que vai para o outro lado. Né? Então é isso, gente. Então eu acho que assim, a gente precisa sair um pouco dessa polêmica da uberização, né? Que assim, é isso versus isso, é aquilo versus isso. A gente tem que colocar coisas no lugar. Trazer coisas para o lugar. Porque a gente só muda quando a gente traz coisas, assim, é isso aqui, então agora no lugar. Porque não adianta a gente ficar só
na fala também. Né? A gente tem que atuar no sistema. O nosso sistema não é só pessoas. É leis, é lideranças, são os juízes, são os conselheiros. Tudo faz parte do nosso sistema. A gente não pode focar só em um lugar. A gente tem que ampliar a nossa atuação. Porque a gente tem que atuar no sistema. No sistema. Né? A gente tem que começar, a gente tem que evitar desperdício, sim, porque eu vejo... Gente, a gente teve a emenda constitucional 95, essa do teto, que foi falada aqui, mas a gente também não fez o dever de casa. A gente não fez o dever de casa também. Né? Porque foi falado, lá quando saiu ela, porque ela não é de agora, né? Quando saiu ela disse, vai ser pela correção, né? O seu que você gastou no ano passado pela correção. E foi dado um choro para o Poder Judiciário. A gente não fez o dever de casa, porque os gastos que a gente foi fazendo eram gastos necessários? Essas são as perguntas também que a gente tem que fazer. Vocês viram algum... Porque a gente vê gastos que não são necessários. A gente vê. Os gastos eram necessários, porque não pode para isso, mas tem para aquilo. Não é assim que a gente vê? Né? Porque assim, quando a gente vê a nossa conta pessoal... eu gostaria também de comprar isso aqui, mas será que eu preciso? Não, porque eu tenho que racionalizar e não vou fazendo isso. Então a gente vai gastando mal. Né? A gente tem uma questão muito de gestão também. Né? Então a gente tem que também fazer esse dever de casa. O que é valor para a gente gastar? Porque eu via gastos que, sinceramente, falava, não acredito. Não tem para isso, mas para isso tem. Como assim? Né? E as pessoas veem isso, gente. Porque quando eu sou administração, muitas vezes que eu sou do RH, e tenho que falar, não, gente, não dá, porque a gente está no contingenciamento. Sabe o que alguns servidores para mim falam? Mas para comprar bababá, pode. E você fica, você fica sem graça, gente. Você fica sem graça. Porque é verdade. Quem é que tem... Não é para todo mundo? O corte? Então vamos apertar todo mundo junto, é igual a família. Vamos apertar todo mundo junto? Vamos precisar? Vamos, todo mundo. Porque senão a gente fica sem resposta para as pessoas. E porque aí as coisas não ficam transparentes. Então a gente precisa realmente fazer e gritar que, vamos lá, mas é todo mundo junto. Apertando o cinto, todo mundo. Alargando, todo mundo. Vamos fazendo junto o movimento. Né? E aí, já no meu fim, né? Eu vou deixar isso aqui para vocês, os 8 passos da mudança, não vou falar para isso. Mas eu acho que quando é necessário mudar, antes que seja necessário. Por isso que eu acho que é muito bom a gente estar aqui, como diz meu amigo Mauri, para a gente não ser reativo. Né? Então a gente talvez tenha que mudar as nossas estratégias, os nossos pensamentos, para a gente alcançar aquilo que a gente quer com mais pessoas do nosso lado. Né? Porque... em que pese a gente conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, a gente seja apenas outra alma humana. A gente não pode esquecer as pessoas nessa caminhada que a gente está indo. E a gente tem que trazer elas para perto da gente. Descobrir o que toca elas e o que não está mais tocando. Para a gente poder fazer esse movimento de uma onda, para a gente poder chegar lá. É isso, gente. Obrigada.